bendito Deus e Pai, dirigimos-nos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecendo-Te o alto privilégio que temos de falar isso no início desta reunião, pois nós reconhecemos que precisamos de Ti, da Tua bênção, da Tua ajuda, desde agora até ao minuto final desta reunião. E assim rogamos que realmente a Tua vontade seja feita aqui e que a Tua mensagem seja anunciada em comunhão contigo. E agradecemos-Te pelo Teu grande amor que alcança a cada pecador, e como na Tua graça providenciaste uma grande salvação por meio da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Sobre aquela amarga cruz, Ele padeceu por nossos pecados, a Tua palavra diz, o justo pelos injustos, para levar-nos a Ti. Nós Te damos graças que aquela obra não foi em vão, pois uma multidão de pessoas há de estar no céu, enfim, e todo mundo há de se gloriar daquele Salvador que uma vez foi morto, mas que vive para sempre. Nós Te damos graças que ainda estás oferecendo perdão e salvação a toda pessoa não salva. Pelas pessoas trazidas por Ti para esta reunião, nós queremos dar-Te graças. E agora pedimos que a Tua palavra seja dirigida no Teu poder para cada coração. Que o resultado seja esclarecimento, despertamento, arrependimento, e queremos ver conversões genuínas. E assim nós rogamos que estejas aqui para nos amparar, para nos orientar. E nós pedimos que a Tua palavra seja uma bênção para todos aqui presentes. E assim deixamos-nos nos Teus cuidados, pedindo que Tu Te lembres de nós durante esta hora. E que os nossos irmãos trabalhando em outros lugares, anunciando a mesma mensagem, que também sejam ajudados e animados no Teu trabalho. E que todos que ouvem as boas novas hoje aproveitem e que recebam a Cristo como Salvador. E assim pedimos a Tua bênção sobre nós todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos são muito bem-vindos aqui entre nós nesta reunião hoje de noite. E nós apreciamos o seu esforço para estar aqui a fim de ouvir a palavra de Deus. Vamos ler hoje em Tito. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 é uma pequena carta escrita pelo apóstolo Paulo a um homem salvo chamado Tito. Capítulo 2 é versículo 11. Tito 2 e 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Vamos ler versículo 14 mais uma vez. Esse versículo leva-nos a pensar em Cristo sobre a cruz. Nós lemos aqui no início, o qual se deu a si mesmo por nós. E o pecador, querendo a salvação, acaba dizendo, por mim. Para nos remir, isso quer dizer, para nos livrar de toda a iniquidade. E além disso, além de livrar o pecador,
de toda a iniquidade, ele morreu para purificar, nós lemos aqui, para purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E nós lemos aqui, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. E assim, em poucas palavras aqui, nós temos muitos assuntos, a partir do versículo 11 até o versículo 14. Eu gostaria de aproveitar esses versículos aqui nesta pregação do Evangelho, mostrando para você alguma coisa a respeito da sua responsabilidade e o que Deus tem feito a seu favor e o que Deus quer fazer na sua vida. Tudo isso está aqui nesses versículos. Por exemplo, ali no versículo 11, nós lemos da graça salvadora de Deus. A graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens e mulheres, jovens. Isso quer dizer, a graça de Deus já trouxe a salvação ao alcance de toda pessoa. E boas novas, são boas novas realmente, que nós temos aqui nesse versículo. A graça de Deus se ha manifestado, a graça de Deus se manifestou quando Cristo veio, quando Ele nasceu ali em Belém. A graça de Deus se manifestou declaradamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E junto com Ele, Deus trouxe para esse mundo a salvação. Para simplificar o assunto, Deus trouxe a salvação ao alcance de todo pecador. Eu quero animar você dizendo que Deus ficou pensando em você, mesmo antes do seu nascimento, pois Deus já planejou no seu coração a sua salvação. Isto é, a salvação do pecador. E há 2000 anos o Salvador veio, e sobre a cruz ele padeceu. A Bíblia diz aqui, o qual se deu a si mesmo. Isso quer dizer, ele entregou-se a si mesmo, aquela morte terrível, aquela morte de crucificação. Foi um sacrifício mesmo. Mas ele, de boa vontade, ele entregou-se a si mesmo aquela morte. Fazendo isso, ele providenciou a salvação. Teve que morrer para preparar-nos a salvação. Ele preparou-nos a salvação, dando a sua própria vida sobre a cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Sim, é verdade que Deus já trouxe a salvação a todo pecador. Você não precisa perecer no inferno, eternidade adentro. Nem precisa sair dessa reunião ainda nos seus pecados. Deus ama a você, tem interesse no seu caso, Ele quer salvar a sua alma. E por meio do seu Filho sobre a cruz, Deus já trouxe a salvação a você. Isso não quer dizer que Deus trazendo a salvação a todos, quer dizer que todo mundo está salvo. Não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Deus trouxe a salvação a todo pecador. Cabe ao pecador sentir a sua necessidade desta salvação. E o pecador tem que receber essa salvação como uma dádiva. Você já fez isso numa vez na sua vida? Você já descobriu a sua necessidade dessa salvação? Deixe-me usar o verbo. Você já descobriu a sua necessidade de ser salvo? Salvo dos seus pecados? Salvo do juízo de Deus?
salvo do inferno, do juízo lá, o juízo eterno. Oh, você tem que vir a Cristo, a fim de aceitá-lo como seu Salvador pessoal. Recebendo a Cristo, você recebe a salvação. Você passa a ser possuidor da salvação de Deus. Feliz a pessoa que tem como dizer: oh, eu tenho a salvação. Como nós já acabamos de cantar sobre a possibilidade de um pecador aqui, enfim, poder dizer: eu tenho a salvação. Eu posso imaginar que alguém está dizendo: oxalá que hoje fosse o dia em que eu possa dizer pela primeira vez: eu tenho a salvação. Eu tenho. Eu conheço outras pessoas que têm como dizer: sim, eu tenho a salvação. Mas eu quero ser capaz de dizer: eu tenho a salvação. Olha, você pode resolver esse problema nesta reunião até. Você recebendo a Cristo como seu Salvador, como aquele que uma vez morreu por seus pecados sobre a cruz. Você pode sair desta reunião daqui a alguns minutos dizendo: sabe, agora eu tenho a salvação. Tenho a salvação. Nunca vou perecer no inferno. Eu vou estar com Cristo, meu Salvador. Mas está escrito aqui que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deixe-me dizer alguma coisa. Vamos supor uma pessoa lá no inferno, padecendo, sofrendo o juízo de Deus, em grande agonia, em tormento eterno. Nunca essa pessoa vai poder apontar o dedo para Deus, dizendo: oh Deus, não havia salvação para mim lá em Santa Cruz do Sul. Não havia salvação para mim. Esse versículo diz o contrário. Deus já trouxe a salvação a todos os homens. Todos os homens, quer dizer, Ele já trouxe a salvação para você. Para você mesmo. Eu digo, aquela pessoa que acaba estando no inferno, ao refletir um pouco, essa pessoa vai dizer enfim: olha, conforme a palavra de Deus, havia salvação para mim, mas eu não aproveitei. Eu não recebi. Eu não tomei aquela salvação. Havia sim, mas eu não aproveitei. E essa pessoa há de culpar-se a si mesma para tudo sempre. Pá, eu fiz uma loucura. Eu tive tempo para fazer aquilo e outra coisa ainda, mas olha, eu negligenciei o assunto mais importante, ou da salvação da minha alma. Que você não venha falar assim: não, eu não vou falar. Você bem pode acabar falando assim. Sabe, você está cheio de autoconfiança. Sabe o que é? Autoconfiança. Você está confiando em si mesmo, dizendo: olha, eu vou me salvar, você não precisa se preocupar. Eu vou me salvar, dando-me um minuto antes da minha morte. Eu vou resolver o problema do meu pecado. Não. Você bem pode entrar na eternidade sem a salvação. Sem a salvação. Estou me lembrando de uma história, sabe, que aconteceu lá no exterior.
Um rapaz que se criou vendo o Evangelho. Então, ele recebeu a carteira, começou a dirigir, comprou para si um carro e queria sair uma tarde na estrada. E disse tchau para a mãe. E a mãe, sendo salva, este rapaz se criou ouvindo o Evangelho, sabe? Tendo pais salvos. E a mãe disse: tome cuidado, filho, tome cuidado. Ela sempre estava falando assim. Mas ele disse: olha, mãe, não precisa se preocupar. Eu tendo 5 minutos antes da minha morte, eu vou resolver o problema. O meu pecado, eu vou me salvar. Não precisa se preocupar. Mas ele estava ali na estrada, em alta velocidade. Fez a curva, e diante dele, de repente, houve um caminhão, um desses grandes, atravessando a rua, a estrada na sua frente. Ele não tinha como evitar. Não tinha como. Fez tudo possível, mas nada deu certo. E sabe o que aconteceu? Ele foi embaixo da carreta. Indo embaixo da carreta, aquela parte por cima do carro, tudo foi tirado. Você pode adivinhar o que aconteceu. Aquele rapaz, ele ficou decapitado. Perdeu a sua própria cabeça. Foi horrível o acidente. Mas enfim, o policial veio para bater na porta. E a mãe atendeu. Mãe, a senhora é mãe de fulano de tal? Eu sou. Eu tenho uma notícia ruim para a senhora esta tarde. Ela já adivinhou. Olha, o seu filho se acidentou. Já está morto. Aquilo penetrou no coração da mãe, sabe? Ela começou a chorar amargamente, lá na presença do policial. E aquele homem, ele pensou em tentar confortar aquela mãe. Então ele abriu a boca outra vez. Mãe, eu quero dizer alguma coisa. O seu filho não sentiu nenhuma coisa, pois ele morreu instantaneamente. E de repente ela se lembrou. Pai, ele nem tinha 5 minutos. Nem tinha 5 minutos para buscar a salvação. Pois é. Será que você há de deixar esse assunto? Não se brinca com a salvação de Deus. Você tem que buscar a sua salvação o quanto antes. Está escrito aqui que a salvação está ao alcance de todos os pecadores. Todos os pecadores. Sem exceção. Você pode aproveitar. Mas o que eu preciso fazer? Nós temos aqui alguma coisa. Renunciando toda a impiedade. Mas eu não entendo essas palavras, diz alguém. É simplesmente quer dizer que você tem que renunciar o seu pecado. Você tem que virar as suas costas para o mundo, para o pecado, dizendo a Deus: eu não quero mais essas coisas. Não quero. Eu quero a salvação. Chama-se de arrependimento, sabe? O pecador tem que mudar a sua atitude para com o seu pecado, para com os prazeres do mundo. Você está disposto a fazer isso? Sabe, o pecador, antes de se salvar, fica aborrecido com o seu pecado e com os prazeres do mundo.
com os seus supostos amigos no mundo. Não quero mais essas pessoas que se dizem amigas. Essas pessoas estão me conduzindo para a perdição até. Estão enchendo a minha cabeça com coisas que não prestam. E o pecador arrependido, refletindo nos seus pecados, no seu passado, olha, fica bom, vai, eu não quero fazer essas coisas agora. Não quero. E o pecador larga. Sabe, não é possível ter a salvação numa mão e o mundo na outra. Não funciona assim. O pecador sabe, olha, tem que ser um ou outro. Eu não posso ter os dois. Que você venha a escolher a salvação da sua alma acima de qualquer outra coisa nessa vida. Tem que renunciar toda a impiedade. Tem que fazer isso. Tem que repudiar. Tem que realmente abandonar. Mas diz alguém, você está dizendo que eu preciso reformar a minha vida. Não estou dizendo isso. Mas pelo menos você, antes de se salvar, mude a sua atitude para com o seu pecado. Eu não quero mais isso. Não quero mais. Mesmo aquele que fuma, essa pessoa fica aborrecida, mais um cigarro. Eu não quero essas coisas. Talvez não possa largar os cigarros, porque um vício assim domina a pessoa. Mas uma vez salva, essa pessoa tem como largar o vício facilmente. Como diz alguém? Porque na hora da salvação, o Espírito Santo vem habitar, fornecendo aquele poder necessário para aquela pessoa vencer um vício assim na sua vida. Funciona, amigo. Eu conheço várias pessoas que eram fumantes, mas uma vez salvas, essas pessoas não tinham dificuldade em largar o fumo, bebida forte, outras coisas aqui deste mundo. A salvação é uma realidade. Mas diz alguém, será que... Mas o que mais eu posso fazer? Olha, você tem que se ocupar com Cristo, aquele que morreu na cruz. Pois na realidade, você tem que aproximar-se da cruz nos seus pensamentos. O que aconteceu lá? Está escrito aqui. O qual se deu a si mesmo. O qual se deu a si mesmo. Por nós. Para nos livrar. Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo, de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios,
e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ler agora na primeira carta do apóstolo João, lá bem no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 1 e versículo 7. Antes do Apocalipse, antes da carta de Judas, tem as 3 cartas de João. 1 João, capítulo 1 e versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos notar essa última frase: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora em capítulo 5, ainda na mesma carta, capítulo 5, versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Versículo 20, para terminar. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esta última frase combina com a que o nosso irmão leu em Tito capítulo 2, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui lemos: estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, são essas duas passagens das Escrituras que eu queria ler. Que Deus abençoe sempre a verdade da sua palavra. Como eu disse antes de ler, temos aqui em Isaías capítulo 6, um dia muito importante na vida daquele homem, Isaías, um israelita, um judeu. Lemos aqui desse dia que se deu uma grande mudança na vida daquele homem. Um dia quando ele foi despertado, tocado no
no profundo do seu ser, da sua alma, do seu coração, despertado para ver como ele realmente era visto perante Deus. O que Isaías compreendeu, o que ele viu sobre si mesmo naquele dia? Ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, porque eu sou um pecador, manchado com os meus pecados, diante deste santo Deus do céu. Nós lemos ali que ele teve essa experiência. Foi Deus, na sua misericórdia e graça, que permitiu que isso acontecesse com aquele homem. Deixe-me dizer que Isaías escreveu aqui que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Deus às vezes se serve da morte de alguém para despertar pessoas que ficam vivas aqui. A morte do rei Uzias, você pode ler lá no Velho Testamento, no livro das Crônicas e no livro dos Reis. Uzias tinha sido um rei muito bom, um rei que durante 55 anos ocupou o trono de Israel, um homem que fez muitas coisas boas e certas, mas Uzias um dia, na sua loucura, cometeu um ato de desobediência a Deus, que custou a sua vida, manchou a sua vida, ele ficou leproso, imundo, e algum tempo depois ele morreu leproso daquele jeito. E naquele ano em que morreu aquele rei, Isaías conta que Isaías, teve essa experiência. Provavelmente foi lá no templo, em Jerusalém. Isaías provavelmente foi ao templo para orar, para buscar a Deus, pensando: o trono de Israel está vazio, o rei está morto, morreu por ter desobedecido a Deus. Isaías lá, quem sabe, no templo, Deus permitiu que ele visse um pouco do ambiente da glória do céu. Ele disse: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deixe-me dizer aqui, na língua original, eu vi a Jeová, o Senhor Jeová, assentado no seu trono, alto e sublime na glória do céu. Você pode ler com cuidado a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. O apóstolo João, guiado pelo Espírito Santo, escreveu: Isaías viu a glória de Cristo e falou dele, referindo-se a esse capítulo 6 do livro de Isaías. Eu vi ao Senhor Jeová. E o Espírito Santo disse: ele viu a glória de Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? É o Senhor Jeová. O grande Deus, que nós ouvimos a leitura em Tito, o verdadeiro Deus, na primeira carta de João, Deus o Filho, uma pessoa divina, igual a Deus o Pai, igual em majestade, em glória, em poder eterno. Aqui esse pecador Isaías, ele viu a glória de Cristo lá no céu, antes dele ter vindo ao mundo. E Isaías viu mais, ele viu os serafins, aquela ordem elevada de santos anjos,
ao redor daquele trono da majestade do Filho de Deus. Ele ouviu as palavras dos anjos. O que saía das bocas dos anjos? Não era pecado que saía das bocas dos anjos? Muito pecado sai de outras bocas. Isaías, ouvindo aqueles anjos, eles clamavam uns aos outros. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés. Aqueles santos anjos não estavam olhando assim para a glória e a majestade do Senhor no seu trono. Eles encobriam os seus rostos, tapavam os seus pés e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Isaías, ao ouvir as palavras que os anjos falavam no céu, vendo o que saía das bocas dos anjos lá no céu, Isaías se lembrou do que saía da boca dele. E Isaías diz: ai de mim, vou perecendo. A Bíblia atualizada diz: ai de mim, estou perdido. Por quê? Eu sou um homem de lábios impuros. O que sai da minha boca não é igual ao que sai das bocas dos santos anjos. O que sai da minha boca é pecado. É o meu pecado que me mancha. Eu sou um homem de boca suja, de lábios impuros. O que sai da minha boca é sujo. Por quê? Isaías era um vagabundo que andava lá no meio dos bêbados? Não! Isaías era religioso. Mas ele reconhece na hora o seu pecado. Ele confessa, ele admite na hora o seu pecado. Isaías não era como muitos religiosos. Qual é o meu pecado? Eu não tenho pecado, eu sou um santo homem, estou aqui orando no templo, eu creio em Deus, tenho muita fé, eu sou um homem justo e santo. Quem fala assim, meus amigos, não sabe nada da experiência de Isaías. Quem fala assim é porque tem andado muito longe de Deus, nunca chegou perto de Deus. Quando Isaías teve essa experiência, que o Senhor se manifestou a ele desta maneira, isso não encheu Isaías de orgulho. Ele não saiu pelas ruas dizendo com o nariz empinado: bah, eu vi o Senhor, eu é que sou o tal. Vocês não sabem nada. Muito pelo contrário, essa experiência levou esse homem a se humilhar, a ver o que ele era, um pecador manchado com o seu pecado, e a ver mais que os outros em seu redor eram todos iguais a ele. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Os outros por aí também são como eu, também são pecadores. Que coisa boa quando, na misericórdia e graça de Deus, um pecador cai em si e compreende: perante Deus eu não sou nada, eu sou um miserável pecador, manchado com o meu pecado. E como Isaías, aquela pessoa lá no fundo da sua alma diz: ai de mim, eu vou perecer, os meus pecados vão me levar para a perdição eterna, estou perdido. Mas veja o que aconteceu. Isaías, reconhecendo o seu pecado, se humilhando, vendo o seu perigo,
vendo agora a realidade como ele era perante Deus, naquela mesma hora, Deus providenciou a purificação dos pecados daquele homem. Nós lemos, ele diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Um daqueles serafins tirou uma brasa viva, uma brasa acesa em fogo do altar. Qual altar? Lá no templo havia o altar de sacrifício pelo pecado. Ali sempre tinha fogo, ali tinha brasas, e o anjo pegou uma brasa viva em fogo e tocou na boca de Isaías. Sabe o que eu acredito? Na boca de Isaías ficou uma marca, uma cicatriz para sempre do que aconteceu com ele naquele dia. Eu tenho uma cicatriz na minha perna direita. Eu me queimei com fogo quando era um menino de 2 anos. 48 anos atrás. Essa marca está comigo, uma cicatriz bem grande na minha perna. Nunca mais vai sair daquilo que aconteceu naquele dia. Eu nem me lembro. A minha mãe que me conta, eu nem me lembro. Mas eu vejo aqui em mim, um dia na minha vida, aquele fogo me queimou. Acredito que Isaías ficou com a marca na sua boca, a marca daquela brasa em fogo que encostou nos seus lábios, uma marca que mudou o falar dele para sempre. Isaías, a partir daquele dia, não era mais um homem de lábios impuros, não era mais um homem para usar a sua boca para pecar. Era a partir daí um homem de Deus para usar a sua boca para pregar e falar e servir de bênção com a palavra de Deus para muitos outros. Mas vamos notar aqui a purificação do pecado dele. Alguém veio do céu, um daqueles santos anjos veio voando do céu e trouxe para ele aquilo que purificou o seu pecado. Meus amigos, nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores, manchados pelo pecado. Mesmo os religiosos, mesmo os mais religiosos, são pecadores manchados com o seu pecado. E precisam da purificação dos seus pecados para estarem de bem com Deus, para não perecerem nos seus pecados, como vemos Isaías dizendo. Como é que podemos ser purificados dessa mancha que nos contamina, que é o nosso pecado? Será que fazendo algumas orações, tendo um credo preparado, será que isso nos purifica do pecado? De maneira nenhuma. Será que os 10 mandamentos nos purificam? Isaías conhecia os 10 mandamentos decorados. Não foi nenhum dos 10 mandamentos, nem todos eles, que purificaram o pecado dele. Meus amigos, alguém veio do céu para nos purificar do nosso pecado. Não foi um anjo nem uma brasa, mas foi aquela pessoa que Isaías viu, assentado naquele alto e sublime trono, o Senhor dos exércitos, o Senhor Jeová, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus o Filho. Foi Ele que veio. E o que Ele fez para nos purificar do nosso pecado? Ele foi até a cruz
levantado na cruz para morrer por nossos pecados, para derramar o seu sangue precioso, para atender tudo que a justiça de Deus exigia quanto ao nosso pecado, que nós e nada desse mundo jamais podia atender, nunca, jamais. Mas Cristo Jesus, o Filho de Deus, lá na cruz, morreu por nossos pecados e derramou o seu sangue, deu a sua vida. E nós lemos aqui do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Não é de alguns pecados, nem mesmo de muitos pecados. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No momento da salvação de um pecador como Isaías, despertado quanto ao seu pecado, o seu perigo de perecer, o pecador que na misericórdia de Deus se volta para a cruz, para aquele que morreu na cruz, para aquela vida, aquele sangue que foi derramado na cruz. E o pecador, pela palavra de Deus, compreendendo e simplesmente aceitando, a morte de Cristo foi por mim. A Bíblia diz, e eu creio, eu aceito Ele como meu Salvador, eu aceito o que Ele fez para a minha salvação. Preciso de mais alguma coisa? Será que o que Cristo fez não basta? Ah, meus amigos, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. O seu sangue purifica o mais ímpio pecador, que largando seus pecados, vem render-se ao Salvador. E nós lemos aqui na carta de João o testemunho que Deus dá de seu Filho na sua palavra. João diz: se recebemos o testemunho dos homens, quantas vezes acreditamos nas palavras das pessoas? Será que todo mundo aqui achamos que a nossa mãe, nosso pai são grandes mentirosos? Que tudo que eles dizem nós não podemos acreditar? Mas claro que não. Alguém que nós conhecemos, pessoas da nossa família, nossos amigos, nos dizem tantas coisas, aceitamos a palavra deles, porque são pessoas da nossa confiança, sabemos que são pessoas sérias, que não estão nos enganando. Podemos nos enganar com alguém ainda assim, mas João diz: o testemunho de Deus é maior do que qualquer coisa que os homens dizem. O testemunho de Deus é este, que Ele nos deu a vida eterna, a salvação. Ele diz na sua palavra que Ele nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. É Deus que diz isso. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho de Deus não tem a vida. Duas coisas aqui: quem crê no Filho tem a vida eterna, e depois, quem tem o Filho tem a vida. Crer no Filho de Deus é o mesmo que receber, que aceitar Ele para si. Quem crê no Filho, quem tem o Filho, são dois termos semelhantes, que descrevem a mesma coisa: aquela atitude do pecador de confiar em Cristo, de aceitar Ele para si como seu Salvador. Cada pessoa pode se examinar: eu recebi o Senhor Jesus Cristo para mim como meu Salvador? Cada um pode fazer um exame da sua vida. Ah, meu amigo, eu posso olhar para trás, 30 anos para trás,
esse ano, mês de junho, dia 10, vai completar 30 anos. Eu posso olhar para aquele dia como se fosse hoje. Aquele dia eu estava assim como Isaías, um pecador em meus pecados, temendo que eu ia perecer no inferno. Era bem o que eu merecia. Se Deus me lançasse no fundo do inferno, eu não teria uma palavra para dizer. Ele teria toda a razão. Eu seria totalmente responsável e culpado disso por causa dos meus pecados. Eu andava angustiado pensando: eu quero ser salvo, eu não quero mais o pecado, eu estou indo para o inferno com o meu pecado. Mas naquele dia, naquela noite, pela palavra de Deus, chegou o momento que simplesmente eu compreendi: a morte do Senhor Jesus Cristo foi por esse pecador aqui. Foi pelos meus pecados que ele sofreu e morreu sobre a cruz. Basta para Deus quanto ao meu pecado. Não basta para mim, mas basta para mim sim. Eu simplesmente aceitei o Salvador para mim, e o peso do meu pecado se foi de mim. Desde aquele momento até hoje tenho paz e descanso na minha alma, certeza que jamais vou perecer no inferno. Porque me tornei uma pessoa melhor? Não, porque Cristo morreu por mim para me salvar do inferno. Meu amigo, nós lemos aqui: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas quando é que purifica? Alguém pode dizer: então eu posso viver no pecado e o sangue de Cristo me purifica? Espera um pouco. Aqui diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está. Meu amigo, quem está disposto e decidido a andar e viver no seu pecado, vai acabar morrendo com o seu pecado, vai acabar no inferno por causa do seu pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. No momento em que um pobre pecador arrependido aceita a Cristo como seu Salvador. Meu amigo, que hoje você tenha essa experiência para si mesmo. Creia, receba o Senhor Jesus Cristo para a sua salvação.